Estamos conversando com o jornalista Fabiano Angélico sobre corrupção, no Brasil sobretudo. Fabiano, o que é que você recomendaria, quais seriam as medidas, as providências mais urgentes a tomar para que se controle a corrupção, para que ela diminua, pelo menos, no Brasil? Olha, eu acho que a providência mais urgente é a gente aumentar exponencialmente a transparência. Isso quer dizer o seguinte, a publicação de informações sobre o que acontece no interior dos órgãos estatais. É o que vocês fazem. É o que nós tentamos fazer, nós fazemos um lobby do bem para que as entidades soltem essas informações, porque em nenhum país do mundo, Augusto, a corrupção tende a ser controlada, porque a corrupção existe em todo lugar, até na Suécia ou nos Estados Unidos, enfim. Agora, nesses lugares, o índice é bem menor, porque existe um controle social muito forte. E são punidos. Exatamente, exatamente. Mas isso ocorre porque as pessoas tomam conhecimento dos casos, acompanham os casos, exigem a investigação, exigem a punição, né? Porque se você deixar só na mão das autoridades, dos políticos, do judiciário, não acontece. Não acontece. Não acontece. Então você tem que ficar monitorando isso. A sociedade, principalmente ONGs e a imprensa, tem esse papel de ficar ali cobrando, monitorando, acompanhando, porque senão o caso sai da mídia, ninguém presta muita atenção, e aí, né, os lobbies e as brechas, né, os advogados especialistas em protelar decisões, começam a entrar na jogada e a coisa acaba com impunidade. Fabiano, desde a criação do Supremo Tribunal Federal, o Supremo não condenou nenhum parlamentar. Como é nos outros países? Você tem informações sobre isso? Depende muito do nível do desenvolvimento de uma sociedade, né? Isso passa também por algumas coisas interessantes, Augusto, que é preciso que a gente tenha clareza. Primeiro, educação, né? Um sistema educacional. As pessoas que saibam interpretar as informações, né? O Brasil patina há décadas... Começa pela educação. Começa por aí. O Brasil patina há décadas numa porcentagem aí de 2 dígitos, né, 10, 11% de analfabetos. Analfabetos. Nessa altura do campeonato, século XXI. São 10%. Exatamente. 10, é sempre nessa 4, faixa aí. Isso é um absurdo. É um absurdo. Né? É um número muito alto. E, para além disso, são milhões de pessoas. Né? E, para além disso, você tem uma escola muito ruim que tem também os analfabetos funcionais, né? Que são aquelas pessoas que até sabem ler, mas não sabem entender. Não entendem, por exemplo, uma conversa como a nossa, né? Que tem um nível um pouco maior de sofisticação. Não conseguem entender. Não conseguem entender. Então, passa um pouco pela educação, passa também pela economia. E por que por economia? Porque quando você tem uma classe média mais fortalecida, as pessoas começam a entender seus interesses um pouco melhor, né? Então elas começam a compreender por onde caminha o dinheiro. Não, eu pago o imposto, então isso vai para... Sustenta todos os gastos. Você sustenta todas as despesas. Isso leva a pessoa a falar, não, peraí, eu preciso fazer alguma coisa a respeito, né? Eu preciso começar a cobrar, né? Então, esses dois fatores, né, um desenvolvimento econômico e um sistema educacional mais eficiente, são ferramentas essenciais para combater a corrupção. Agora, Fabiano, é muito difícil acreditar que a solução parta do poder legislativo, por exemplo, porque a gente sabe quem faz parte dele. Como é que pode ocorrer essa mudança? Essa mudança só pode ocorrer por meio de pressão. Né? Pressão, eleição, voto. Exatamente, exatamente. A gente costuma brincar lá na Transparência Brasil que político só funciona com a faca na garganta, sabe? Então, se você mantiver essa pressão, não apenas na época eleitoral, né? Isso é importante se diga, né? Hoje nós temos a internet, tem muita informação disponível, que a pessoa possa manter essa pressão ao longo do ano, dos anos não eleitorais, manter essa pressão ao longo do tempo. Né? Fabiano, eu recebo na coluna que eu tenho em Veja.com, eu recebo muitos comentários, as pessoas querendo dizer assim, onde é que eu consigo informações sobre o meu candidato ou sobre candidatos a deputado, ou como é que eu consigo informações sobre determinado escândalo? Eu também procuro passar o possível. Agora, como é que deve fazer com o site de vocês? Quem está interessado nisso, como é que deve proceder? Um dos projetos que a gente desenvolve é o projeto Excelências. E a ideia desse projeto é focar o poder legislativo. E por que nós fizemos essa opção? O Poder Executivo, ele já tem alguma espécie de controle social, né? A imprensa está sempre falando,
Se você sair na rua e perguntar, você sabe o nome do presidente, do governador de São Paulo e do prefeito? É grande a chance, muita gente sabe, né? Não, presidente Lula, o governador Serra, o prefeito Kassab. Esse nome, os nomes são familiares, né, para as pessoas, porque a gente acompanha mais. Agora, se tem um poder que tem um papel fundamental no combate à corrupção, é o legislativo. Por duas razões. Primeiro, porque é ele que faz as leis, né, que muitas vezes faltam, né? Por exemplo, essa questão que a gente mencionava da falta de punição. Isso acontece porque o Código do Processo Penal brasileiro é muito ruim, né? Precisava reformar. Antiquado, tem o menor sentido. Precisava reformar aquilo, porque hoje o cara pode interpor vários recursos, né, na linguagem dos operadores do direito, e vai protelando a decisão, e o cara fica E agora livre, você só é né? condenado em última instância, antes disso você fica em liberdade. Agora até chegar a essa última instância, né? Então é preciso fazer uma lei para mudar isso. Então o legislativo é fundamental. E segundo lugar, o poder legislativo, quando foi imaginado séculos atrás, era para fazer um contrapeso para o executivo, né? O poder executivo tem muito poder, né? O presidente, o governador, o prefeito tem lá a caneta na mão, nomeia cargos e distribui verbas. Isso não pode acontecer isso num sistema democrático. Você tem que ter um sistema de freios e contrapesos, que a gente chama. Então tem que ter um legislativo forte, né? Com esse intuito, a Transparência Brasil fez esse projeto Excelências, que recolhe várias informações sobre a atividade dos parlamentares. Você vai lá, clica o nome, busca o nome do candidato e aparece tudo. Exatamente. Então é www.excelencias, no plural.org.br. Então você tem ali um deputado, um senador que você gostaria de votar nele o ano que vem, você quer entender melhor o trabalho dele, fala, será que ele merece meu voto, será que não merece? Vai lá, né? Procurem. Terminamos aqui a segunda parte da entrevista com Fabiano Angélico, da ONG Transparência Brasil.